Olá você, meus irmãos e minhas irmãs que estão inscritos nesse canal. Você que não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe esses vídeos para seus amigos. Esse nosso canal que tem como propósito divulgar um pouco sobre a Igreja Anglicana, né, sua história, teologia, liturgia e demais temas que assim vier assim em nossa mente. Nós estamos aí divulgando em nosso canal. Então, dando continuidade aos nossos vídeos, vamos falar sobre o cisma que teve entre a Igreja da Inglaterra com a Igreja Católica Romana. Isso durante o período da Reforma Protestante. Quando o rei Henrique VIII subiu ao trono em 1509, ficando até 1547, a Inglaterra já vivia certa conturbação devido às ideias reformadas de John Wycliffe, sempre presente através das pregações dos Lollardos. John Wycliffe, ele vai ser assim já um pré-reformador, um grande sacerdote, doutor em teologia, professor da universidade. Vai ser aquele que vai traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Então ele vai ser aquele primeiro tradutor depois de São Jerônimo, ele vai ser aquele que vai traduzir. E posteriormente, quem vai fazer isso é o Martin Lutero. Lutero, depois de vários anos, ele vai fazer o mesmo, sendo que numa proporção bem maior. Né? Enquanto no tempo do John Wycliffe, essa tradução era toda manuscrita, né? Aí não se tinha inventado a, a imprensa, né? O Gutenberg não tinha ainda inventado. Então, já com o Lutero, essa Bíblia vai se expandir com uma proporção bem maior do que no período de John Wycliffe. Até porque o John Wycliffe, as Bíblias eram mais para os seus pregadores. Além do que não poderíamos deixar de mencionar que nesse período as ideias de Martin Lutero começavam a se espalhar por todo o país, principalmente nas universidades, influenciando homens como Thomas Cranmer. Thomas Cranmer vai ser arcebispo de Cantuária. Ele é quem vai organizar o livro de oração comum da Igreja Anglicana. É um bispo que é indicado por Henrique VIII e a sua indicação foi assim aceita pelo Papa, até porque havia um momento de conflito, não só por causa do divórcio do rei, né, que estava tentando se divorciar, mas por várias questões também políticas e econômicas. Então, como uma forma de amenizar essas polêmicas do momento, o Papa aceitou essa nomeação do Thomas Cranmer como arcebispo. Cranmer é ele quem vai realizar o casamento do rei com a rainha Ana Bolena. E as ideias de Lutero, né, que já saem da Alemanha e chegam também na Inglaterra, onde o foco principal desse movimento da reforma é as universidades. As universidades eram os focos de algumas igrejas reformadas. Eu não vou dizer todas, porque cada uma tinha um perfil como existe até hoje. Mas esse foco luterano, assim como o de Calvino também, é mais as universidades. Henrique VIII, nos primeiros tempos do seu governo, mostrou zeloso pela fé romana. Em 1521, contra a obra de Lutero, O Cativeiro Babilônico, que ele valeu do Papa, ou melhor, correção, sobre essa obra, O Cativeiro Babilônico, Henrique VIII escreveu uma afirmação sobre os 7 sacramentos, que lhe valeu do Papa Leão X o título Defensor da Fé. Esse título que até hoje os monarcas eles recebem esse título, né? Recentemente, com a coroação do rei Charles, ele recebeu, ele continuou
com esse título de defensor da fé. Em novembro de 1534, o rei se autoproclama o único chefe supremo da igreja e se separa oficialmente de Roma. Essa separação da igreja de Roma, quando eles vão contar que foi por causa do divórcio. E não foi só por causa do divórcio. Existiam vários elementos que levaram a essa separação da monarquia e de toda a nação do catolicismo romano. O rei, certo que ele queria mesmo casar-se, isso do divórcio, o Papa assim não aceitou pelo fato do sobrinho da rainha Catarina ser o imperador. Ele ficou com medo de uma invasão por parte do imperador em retaliação à aceitação de um divórcio. Então, por isso que foi rejeitado. Até porque quando vamos estudar a história da igreja, nós vemos que o próprio Papa Alexandre VI, ele vai assim divorciar a sua filha, né? Sem nenhuma explicação legal. Ele vai inventar algum fato que vai fazer com que a sua filha seja assim divorciada. Então, se baseando nesses fatos históricos, em algumas passagens bíblicas, o rei Henrique VIII tinha essa ideia de se separar da rainha Catarina, ela que não conseguia dar ao rei mais assim herdeiros, principalmente do sexo masculino, já que esse era assim o foco do rei Henrique VIII, ele que teve a sua filha primogênita, a primeira filha dele, a rainha Maria. Ela, pelo fato de ser mulher, ele não confiava entregar a coroa da Inglaterra a uma mulher, né, achando que seria muito ruim para a nação. Então, serão muitos elementos que vão levar à separação da igreja da Inglaterra com a igreja romana. Outra coisa é a questão financeira. Boa parte da riqueza do país era recolhido para Roma. E isso começou a desagradar as lideranças políticas do país, que se sentiam assim indignadas por boa parte de sua riqueza ir para um país estrangeiro e não ficar em sua nação. Tanto que, segundo alguns historiadores, os monastérios e algumas catedrais tinham mais riquezas do que o próprio rei da Inglaterra. Tamanho era a ostentação de seus bispos e abades daquele período. Mesmo com o rei se autoproclamando chefe único da igreja, título esse que até hoje também os reis da Inglaterra, reis e rainhas têm, que são de ser chefes da igreja da Inglaterra, o rei Henrique VIII continuou católico. Isso é uma das coisas que boa parte dos pseudos historiadores deixam de relatar, creio que por falta de conhecimento, de que ele se manteve católico. As missas elas continuaram, os padres continuaram celibatários. A reforma mesmo só vai começar dentro da igreja após a morte do rei Henrique VIII. Até então era uma igreja católica nacional. Então espero que tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo vamos dar continuidade à história da igreja anglicana. E é bom deixar bem claro que o rei ou a rainha, eles são chefes da igreja da Inglaterra. Para as igrejas anglicanas em outros países, como por exemplo no Brasil, são igrejas independentes. Então não dependemos da coroa britânica para nada. Nós compartilhamos só do ethos anglicano.
Então, a todos um forte abraço, espero que tenham gostado desse vídeo e espero vocês no nosso próximo vídeo, se Deus quiser.